No fim da tarde, o fazendeiro pobre entregou suas últimas terras à família Apache, ignorado pelos vizinhos que riram da sua ingenuidade. Mas ao amanhecer, quando centenas de membros do clã surgiram em silêncio na entrada do rancho e a anciã reconheceu algo no velho chapéu dele, os presentes prenderam a respiração. Ninguém entendeu por que ela se ajoelhou diante dele. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A terra não se vende, Joaquim. Ela é mais viva que muita gente por aí. Seu Antônio Pereira colocou a mão no chapéu de palha desbotado e olhou firme para o homem à sua frente. Joaquim Mendes soltou uma risada de dentro de sua caminhonete reluzente. Você está ficando velho, Antônio. Essa sua fazendinha não dá mais nada. Olha só para essas plantações mirradas, disse Joaquim, apontando para a pequena roça de mandioca. Era mais uma manhã quente em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O sol mal tinha nascido, e seu Antônio já estava de pé desde as 4 da madrugada, como fazia todos os dias há mais de 30 anos. Tenho uma proposta que não vai se repetir, continuou Joaquim, tirando um envelope do bolso. Dinheiro suficiente para você comprar uma casinha na cidade e viver sem preocupação. Seu Antônio balançou a cabeça devagar. Essa terra era do meu pai, que recebeu do pai dele. A Fazenda Esperança não está à venda hoje, não estará amanhã. Quando a caminhonete de Joaquim sumiu na estrada de terra levantando poeira, seu Antônio suspirou fundo. Foi até o pequeno curral onde Estrela, sua mula velha, o esperava. Viu só, Estrela? Ele não desiste, falou, enquanto coçava a cabeça do animal. Pensa que todo mundo tem o mesmo valor que ele, que tudo se compra, que tudo se vende. A mula relinchou baixinho, como se entendesse cada palavra. Seu Antônio sorriu. Aos 58 anos, pele enrugada pelo sol, mãos calejadas pelo trabalho duro, encontrava mais companhia naquela mula do que nas pessoas da cidade. Hoje vamos verificar a cerca do lado norte. Depois temos que colher o que sobrou do milho. A pequena casa de madeira ficava no centro da propriedade. A tinta azul descascava nas paredes, mas o terreiro estava bem varrido. Na varanda, uma rede desbotada balançava com a brisa matinal. Seu Antônio entrou para preparar seu café da manhã. Um pedaço de pão com manteiga e café preto forte. Comeu olhando pela janela para sua horta. As chuvas estavam mais raras este ano. Muitas plantas não cresciam como antes. Os tempos estão mudando, Estrela, disse quando voltou para o curral com um pedaço de pão para a mula. A terra está cansada, o céu mais mesquinho com a água. Seu Antônio pegou uma enxada e foi verificar a pequena plantação de feijão. Trabalhava sem pressa, conversando com as plantas como se fossem velhas amigas. Quando o sol marcava meio-dia, limpou o suor do rosto com o braço. Era hora de ir à cidade buscar alguns mantimentos. Colocou Estrela na carroça simples e seguiu pela estrada poeirenta até Nova Esperança, a pequena cidade a 10 quilômetros da fazenda. Olha só quem apareceu, o homem e seu chapéu, brincou seu Nelson Silva quando Antônio entrou no armazém. Pensei que tinha esquecido da gente. A terra não me dá folga, Nelson, respondeu seu Antônio, tirando uma lista amassada do bolso. Preciso de farinha, café e sal, e sementes de abóbora se tiver. Nelson juntou os produtos no balcão. Soube que Joaquim apareceu por lá de novo. Aquele lá não desiste, mas a esperança não está à venda. Nelson abaixou a voz. Cuidado, Antônio. Joaquim não é homem de aceitar não como resposta. Tem muita gente poderosa do lado dele. E eu tenho o quê, Nelson? Apenas minha palavra e essa terra que meu pai deixou. Às vezes isso é mais do que parece, respondeu Nelson, guardando as compras em uma sacola de pano. Pode pagar depois da colheita, como sempre. Voltando para a fazenda, seu Antônio passou pela igreja. Padre Justino estava na porta e acenou. Faz tempo que não o vejo na missa, Antônio. A terra não respeita domingo, padre, mas prometo aparecer no próximo mês. Quando chegou em casa, o sol já começava a se pôr. Guardou as compras, alimentou as poucas galinhas que tinha e preparou um café. Depois, sentou na varanda para ver a noite chegar. Sabe, Estrela, falou para a mula que pastava no terreiro. Às vezes me pergunto por que continuo teimando com essa terra.
A colheita está cada vez mais fraca, a chuva mais rara. Talvez Joaquim tenha razão. A mula levantou a cabeça como se protestasse. Mas depois lembro do meu pai. Ele dizia que terra não é só para plantar, é para respeitar. Seu Antônio ajustou o chapéu. Ele falava tanto dessa terra, como se guardasse algum segredo. As primeiras estrelas começaram a aparecer no céu. Uma brisa fresca trazia o cheiro de mato e terra molhada. Ao longe, nuvens escuras se formavam. Talvez venha chuva amanhã, murmurou esperançoso. Não sabia seu Antônio que a tempestade que se aproximava não era apenas de água e vento, era uma tempestade que mudaria sua vida para sempre, começando com batidas em sua porta numa tarde quente de dezembro. As nuvens escuras que seu Antônio avistou trouxeram a chuva na manhã seguinte. Foi rápida, mas suficiente para refrescar a terra seca da Fazenda Esperança. O dia seguinte passou como tantos outros. Trabalho no campo, conversa com Estrela e uma breve visita ao riacho para verificar o nível da água. Quando a tarde chegou, o calor de dezembro voltou com força. Seu Antônio estava na cozinha cortando um pedaço de carne seca para o jantar, quando ouviu batidas na porta. Batidas fracas, quase hesitantes. Quem será a essa hora? Murmurou para si mesmo. Ao abrir a porta, seu Antônio encontrou um grupo que não esperava. Um homem de aparência cansada, uma mulher com um bebê no colo e duas crianças pequenas agarradas às suas pernas estavam sujos, com roupas rasgadas e olhares assustados. Precisamos de ajuda, senhor, disse o homem com voz baixa. Me chamo Tupã. Esta é minha esposa Jandira e nossos filhos. Seu Antônio notou que eram indígenas. Pelas pinturas que ainda restavam em seus rostos e pelos traços, reconheceu que eram Guarani. Entrem, disse seu Antônio, abrindo mais a porta. Vocês parecem cansados. A família entrou com passos lentos. As crianças olhavam tudo com curiosidade e medo. Jandira segurava o bebê com força contra o peito. De onde vocês vêm? Perguntou seu Antônio, oferecendo água fresca em uma caneca de metal. Tupã bebeu devagar antes de responder. Viemos da aldeia perto do Rio Dourados. Estamos andando há 2 dias, escondidos na mata. 2 dias? Por quê? Homens grandes com máquinas. Chegaram de repente. Mostraram papéis. Disseram que a terra tinha dono. A voz de Tupã tremia. Começaram a derrubar nossas casas. Quem tentou impedir foi ameaçado com armas. Jandira falou algo na língua guarani. Tupã traduziu. Minha esposa diz que muitas famílias fugiram em diferentes direções. Não sabemos onde estão nossos parentes. Pegamos apenas o que dava para carregar. Seu Antônio olhou para as crianças. A mais nova devia ter 4 anos. A do meio uns 6. Estavam magras e assustadas. O bebê no colo de Jandira dormia, mas seu rosto mostrava manchas vermelhas de calor. Vocês precisam comer, disse seu Antônio. Depois podem descansar. Ele voltou para a cozinha e aumentou a quantidade de arroz na panela. Acrescentou mais feijão e continuou cortando a carne seca. Era o jantar que guardava para domingo, mas aquela família precisava mais do que ele. Enquanto a comida cozinhava, seu Antônio preparou um lugar para eles dormirem no quarto dos fundos. Era pequeno, mas tinha um colchão no chão onde as crianças poderiam ficar. Ele mesmo dormiria na rede da varanda. Quem fez isso com vocês? Perguntou seu Antônio quando todos estavam sentados à mesa simples de madeira. Homens trabalhando para fazendeiros grandes, respondeu Tupã entre colheradas de comida. Um deles se chama Joaquim, os outros não sei o nome. Seu Antônio sentiu um aperto no peito. Joaquim Mendes, o mesmo homem que queria comprar sua terra. Eles falaram que tinham documentos da terra, continuou Tupã. Mas aquela terra é nossa desde antes dos documentos existirem. Nossos avós já viviam lá, os avós deles também. As crianças comiam com tanta fome que mal levantavam os olhos do prato. Jandira agradecia com gestos, enquanto dava pequenas porções de arroz amassado para o bebê. Depois do jantar, quando a família foi descansar no quarto, seu Antônio sentou em sua rede na varanda. Olhou para as estrelas como fazia todas as noites, mas seus pensamentos estavam pesados. Lembrou-se do seu pai e do que ele sempre dizia sobre respeitar a terra e as pessoas.
O que o senhor faria, pai? Perguntou baixinho para o céu estrelado. A noite estava silenciosa. Apenas o canto dos grilos e o som distante do riacho. Seu Antônio ficou muito tempo acordado, pensando. Quando o sono finalmente chegou, ele já tinha tomado sua decisão. Na manhã seguinte, o sol mal tinha aparecido quando seu Antônio chamou Tupã para caminhar pela fazenda. Venha comigo, quero lhe mostrar uma coisa. Eles andaram por cerca de 500 metros, passando pela plantação de mandioca, até chegar a uma parte da terra perto do riacho. Era um pedaço bom, onde a água corria o ano todo, mesmo na seca. Vê aquela área ali? Seu Antônio apontou. Tem quase 5 hectares, terra boa para plantar. Tupã olhou, sem entender direito o que seu Antônio queria dizer. Vocês podem ficar aqui, disse seu Antônio com simplicidade. Construir suas casas, plantar o que precisarem. Tupã ficou parado em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por que o senhor faria isso por nós? Porque essa terra já viu muita tristeza, respondeu seu Antônio. Talvez seja a hora de ver um pouco de esperança. Tupã olhou para seu Antônio, ainda sem acreditar no que tinha ouvido. Jandira se aproximou com as crianças e quando Tupã contou a oferta do fazendeiro, ela começou a chorar de alegria. Obrigada, disse ela em português simples. Deus abençoe o senhor. Naquela mesma manhã, eles começaram a preparar o terreno. Seu Antônio trouxe algumas ferramentas, uma enxada velha, um facão bem afiado e uma pá. Primeiro vamos limpar essa área, explicou ele. Depois podemos marcar onde será a casa. Tupã sorriu e mostrou que trazia ferramentas próprias, um pequeno machado guardado na bolsa que carregava. Nosso povo sabe construir casa rápido, disse ele. Na aldeia, quando alguém casa, todos ajudam a fazer a oca nova em um dia. Enquanto os homens limpavam o terreno, Jandira levou as crianças para coletar materiais, palha para o teto, cipós resistentes para amarrar a estrutura, barro para as paredes. As crianças pareciam mais felizes agora, correndo e explorando a fazenda. Seu Antônio observava com curiosidade os métodos de Tupã. Você faz diferente de mim, comentou quando viu o indígena escolhendo cuidadosamente os galhos para a estrutura da casa. Este não quebra fácil, explicou Tupã, mostrando um tipo de madeira flexível. Dura muitos anos. Ao meio-dia, o sol estava forte demais para continuar o trabalho. Todos voltaram para a casa principal para comer e descansar. Enquanto comiam, seu Antônio explicou sobre as plantas da região. Aqui perto do riacho, a terra é boa para mandioca, milho, feijão. Mais longe, onde é mais seco, dá para plantar abóbora. Na nossa aldeia plantávamos tudo junto, disse Tupã. Milho com feijão, mandioca com batata. Plantas se ajudam. A tarde passou rápido com o trabalho. A estrutura básica da casa já estava pronta quando viram uma nuvem de poeira na estrada. Era uma caminhonete grande se aproximando em alta velocidade. Problemas, murmurou seu Antônio, reconhecendo o veículo de seu Joaquim Mendes. A caminhonete parou bruscamente no terreiro. De dentro saíram Joaquim e 2 homens fortes de chapéu. Joaquim andou pesadamente até onde seu Antônio e Tupã trabalhavam. Então é verdade, gritou ele, o rosto vermelho de raiva. Você perdeu o juízo de vez, Antônio, dando terra para índios? Seu Antônio continuou trabalhando sem levantar os olhos. Bom dia para você também, Joaquim. Não me venha com bom dia. Você sabe o que está fazendo? Esses índios vão trazer a tribo inteira para cá. Vão tomar tudo. Seu Antônio finalmente parou e olhou diretamente para Joaquim. Pela primeira vez em anos, não sentiu o medo habitual daquele homem. É minha terra, Joaquim. Faço com ela o que eu quiser. Joaquim apontou o dedo para Tupã, que observava em silêncio. Esse aí e os outros da aldeia dele têm que sumir dessa região. Aquelas terras têm dono agora. Tem dono porque você mostrou papéis falsos, respondeu seu Antônio, surpreendendo a si mesmo com sua coragem. O mesmo que tentou fazer com minha fazenda várias vezes. Joaquim deu um passo à frente ameaçador. Os 2 homens que o acompanhavam também se aproximaram.
Cuidado com o que fala, velho. Você está sozinho aqui. Ele não está sozinho, disse Tupã, ficando ao lado de seu Antônio. Joaquim olhou de um para outro. Depois soltou uma risada forçada. Você vai se arrepender disso, Antônio. Ninguém na cidade vai querer fazer negócio com quem ajuda índio invasor. Dito isso, ele virou as costas, entrou na caminhonete com seus homens e partiu levantando poeira. Quando o veículo sumiu na estrada, seu Antônio respirou fundo. Suas pernas tremiam, mas ele se sentia estranhamente leve. Obrigado por ficar ao meu lado, disse a Tupã. Agora somos aliados, respondeu o indígena. O restante da tarde foi de trabalho intenso, como se quisessem provar algo. Quando a noite caiu, a estrutura da casa estava pronta, faltando apenas o barro para as paredes e mais palha para o teto. Na casa principal, durante o jantar, seu Antônio falou sobre sua ida à cidade no dia seguinte. Preciso comprar algumas coisas no armazém. Depois disso, a notícia vai se espalhar rápido. As pessoas vão ficar contra o senhor? Perguntou Jandira, preocupada. Algumas sim, outras não, respondeu seu Antônio com honestidade. Mas não me importo mais com isso. Naquela noite, quando todos já dormiam, luzes fortes cortaram a escuridão. Várias caminhonetes circulavam ao redor da fazenda, com faróis altos acesos, buzinas tocavam sem parar. Seu Antônio levantou rapidamente, pegou sua espingarda velha, que usava apenas para espantar animais, e ficou na varanda. Querem nos assustar, disse Tupã, que também tinha acordado. Faziam isso na aldeia antes de atacar. As caminhonetes continuaram circulando por quase 1 hora. Depois foram embora, mas seu Antônio não voltou a dormir. Ficou de guarda na varanda, espingarda no colo, observando a noite. Perto da madrugada, Tupã saiu para o terreiro. Tirou um pequeno rádio da bolsa e tentou fazer contato. Estou falando com meu povo, explicou ele quando viu seu Antônio observando. Muitos estão escondidos. Precisam saber que encontramos lugar seguro. Seu Antônio assentiu e voltou para a varanda, dando privacidade a Tupã. Não podia ouvir a conversa, que era na língua guarani, mas notou como a voz no outro lado do rádio ficou agitada quando Tupã mencionou seu nome e o da fazenda. Quem era? Perguntou quando Tupã terminou. Dona Jurema, nossa anciã mais respeitada, respondeu Tupã com um sorriso misterioso. Ela ficou muito interessada no senhor e no seu chapéu de palha. Seu Antônio tocou o chapéu velho em sua cabeça, confuso com o comentário de Tupã. Meu chapéu? O que tem ele? Que tem? Tupã apenas sorriu. Dona Jurema disse que vai explicar tudo pessoalmente. Agora vamos descansar. O resto da madrugada foi tranquilo. Quando o céu começou a clarear, seu Antônio acordou na rede da varanda. Algo estava diferente. O silêncio. Não havia canto de pássaros, nem o som do vento nas folhas das árvores. Até a Estrela, sua mula que sempre relinchava ao amanhecer, estava quieta. Tem algo errado, murmurou seu Antônio, colocando o chapéu e pegando sua espingarda. Ele desceu os degraus da varanda e caminhou até o terreiro. Parou, boquiaberto. Na entrada da fazenda, onde a estrada de terra encontrava sua propriedade, estava um grupo enorme de pessoas. Não era uma pessoa, nem 10. Eram mais de 100 indígenas guarani, parados em silêncio absoluto, observando-o. Homens, mulheres, crianças, todos vestidos com roupas tradicionais. Alguns tinham o corpo pintado com desenhos coloridos, outros usavam cocares de penas. Todos olhavam fixamente para seu Antônio. Tupã saiu da casa ao ouvir seu Antônio ofegar de surpresa. Meu povo chegou, disse ele simplesmente. Do meio do grupo, uma senhora idosa de cabelos brancos deu um passo à frente. Usava um vestido longo com bordados coloridos e carregava um bastão de madeira entalhada. Seus olhos escuros fixaram-se no chapéu de seu Antônio. Finalmente encontramos você, disse ela em português claro. Para espanto de seu Antônio, a senhora se ajoelhou diante dele. Como se fosse um sinal, todos os outros guarani fizeram o mesmo, tocando o chão com as mãos. Quem é a senhora? Perguntou seu Antônio, constrangido com aquela demonstração. Sou Jurema Poti, respondeu ela, levantando-se com a ajuda do bastão. Você não me conhece, mas eu conheço você.
Homem do chapéu de palha. Tupã se aproximou de seu Antônio. Esta é a anciã que falei. A pessoa mais respeitada entre nosso povo. Dona Jurema olhou fixamente para o chapéu velho na cabeça de seu Antônio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Este chapéu, disse ela com voz embargada, pertencia ao homem que salvou meu filho das águas furiosas do Rio Dourados há 30 anos. Era você, não era? Seu Antônio sentiu as pernas fraquejarem. A memória voltou como um raio. Ele era jovem, estava pescando sozinho quando ouviu gritos. Um menino se debatia na água, arrastado pela correnteza forte após dias de chuva. Sem pensar, pulou no rio e nadou até alcançá-lo. Conseguiu trazê-lo para a margem, quase sem vida. Fez o menino respirar novamente, batendo em suas costas. Logo depois, um grupo de indígenas chegou correndo. Ele entregou o menino a eles e, na confusão, seu chapéu, presente de seu pai, caiu no rio. O menino, antes de partir com sua gente, pegou o chapéu que boiava na água e prometeu devolvê-lo um dia. Aquele menino, ele sobreviveu? Perguntou seu Antônio com voz trêmula. Sim, respondeu Dona Jurema. Aquele menino era Irajá, meu filho. Hoje ele é nosso cacique. Nesse momento, um homem forte, de aproximadamente 35 anos, saiu do meio do grupo. Tinha uma cicatriz no ombro direito, marca deixada pelas pedras do rio naquele dia distante. Em suas mãos, trazia um chapéu de palha novo, feito com técnica tradicional guarani. Lembro do seu rosto, disse Irajá, parando na frente de seu Antônio, e do chapéu que o rio levou. Guardei o original por muitos anos, até que o tempo o destruiu. Este é novo, feito para você. Seu Antônio não conseguiu conter as lágrimas. Lembrou-se daquele dia como se fosse ontem. Como teve medo de que o menino morresse em seus braços, como ficou feliz quando ele tossiu e voltou a respirar. Nunca soube seu nome, disse seu Antônio. Procurei por você depois, mas nunca mais vi sua gente por aqui. Nosso povo teve que se mudar para longe após aquele dia, explicou Dona Jurema. Grandes fazendeiros já começavam a tomar nossas terras. Fomos para o sul, perto da fronteira. Só voltamos para esta região há 15 anos. Irajá estendeu o chapéu novo para seu Antônio. Nas nossas histórias, você virou o homem do rio que devolveu nosso futuro. Eu estava destinado a ser cacique. Se tivesse morrido naquele dia, muitas coisas teriam sido diferentes para nosso povo. Seu Antônio pegou o chapéu novo com mãos trêmulas, tirou seu velho chapéu desbotado e colocou o novo em sua cabeça. Parecia feito especialmente para ele, no tamanho perfeito. Nossa aldeia foi destruída ontem, continuou Irajá. Tupã nos contou pelo rádio que você ofereceu abrigo para nossa gente quando ninguém mais ofereceu. 2 vezes você salvou os Guarani. Os indígenas começaram a se aproximar, em pequenos grupos. Crianças olhavam curiosas para seu Antônio. Uma menina pequena chegou perto e tocou sua mão calejada, depois sorriu e correu de volta para sua mãe. Não tenho espaço para todos, disse seu Antônio, olhando para a multidão. Mas a terra é grande. Podemos encontrar um jeito. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram o som de motores na estrada. Carros se aproximavam da Fazenda Esperança. Os veículos se aproximavam rapidamente, levantando poeira na estrada. Logo a entrada da Fazenda Esperança estava cheia. Carros da polícia com luzes piscando, uma caminhonete da televisão de Dourados, vários carros de moradores curiosos da cidade. Por último chegou a caminhonete de seu Joaquim Mendes, seguida por um carro preto de onde saíram 2 homens de terno. São advogados dele, murmurou seu Antônio para Irajá. Vem problema. Seu Joaquim desceu do carro, vermelho de raiva. O que é isso? Invasão de terras? Gritou ele apontando para os Guarani. Polícia, prendam todos. Eles invadiram a propriedade. Um policial se aproximou, incerto sobre o que fazer. Havia muitas pessoas, muitas crianças. Ninguém invadiu nada, respondeu seu Antônio com firmeza. Eles são meus convidados. Convidados? Mais de 100 índios? Joaquim riu com desdém. Você enlouqueceu de vez, Antônio. Esses advogados vão entrar com um processo contra você e esses invasores hoje mesmo. Os jornalistas da televisão filmavam tudo. Uma repórter jovem se aproximou com um microfone. Senhor Antônio,
É verdade que o senhor doou terras para os indígenas Guarani? Antes que pudesse responder, outro carro chegou. Uma caminhonete oficial do governo federal parou na entrada da fazenda. Dela desceu uma mulher elegante de terno escuro e cabelo preso. Carregava uma pasta grossa debaixo do braço. Doutora Mariana Santos, Procuradoria Federal. Ela se apresentou mostrando um documento oficial. Quero falar com o proprietário da Fazenda Esperança e com o líder da comunidade Guarani. Seu Joaquim se adiantou. Ainda bem que a justiça chegou. Quero denunciar essa invasão. Senhor Joaquim Mendes, interrompeu a procuradora com voz firme. Eu não vim por sua chamada. Estou investigando grilagem de terras na região há meses e tenho documentos provando que as terras tradicionais Guarani foram tomadas ilegalmente, inclusive por você. Joaquim empalideceu. Os advogados se aproximaram, preocupados. A procuradora abriu a pasta e mostrou papéis com selos oficiais. Estes são os registros originais de demarcação de terras indígenas na região, feitos na década de 1970. Foram substituídos por documentos falsos nos anos 80 para permitir a venda dessas áreas a fazendeiros. Ela olhou diretamente para seu Antônio. Senhor Antônio Pereira? Sim, senhora. Encontrei algo muito interessante esta manhã nos arquivos. Segundo registros antigos, esta Fazenda Esperança está parcialmente em território que deveria ser reserva ambiental e parcialmente em terra que pertence aos Guarani por direito. Seu Antônio sentiu o chão fugir sob seus pés. Tinha recebido aquelas terras do pai, que as comprou honestamente. Não sabia de nada disso, mas meu pai, seu pai, Manuel Pereira, continuou a procuradora, tirando outro papel da pasta. Deixou isso escrito em seu testamento. Encontramos nos arquivos do cartório de Dourados. Ela começou a ler em voz alta. Deixo a Fazenda Esperança para meu único filho, Antônio Pereira, com a consciência de que parte dessas terras um dia deverá retornar aos seus verdadeiros donos. Comprei esta propriedade não para enriquecer, mas para protegê-la, até que a justiça seja feita. Seu Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Lembrou-se das frases misteriosas que seu pai costumava dizer. Essa terra guarda mais histórias do que podemos contar, filho. Ou, um dia você vai entender por que chamamos este lugar de Esperança. Meu pai sabia de tudo isso? Pelo que descobrimos, sim, respondeu doutora Mariana. Seu Manuel Pereira era um homem de visão. Nos anos 70, quando a grilagem de terras indígenas se intensificou, ele percebeu o que estava acontecendo. Em vez de denunciar, o que seria perigoso na época, ele comprou esta área para preservá-la. Dona Jurema se aproximou de seu Antônio, apoiada em seu bastão. Nossos anciãos falavam de um homem branco de coração bom que vivia nesta terra. Diziam que ele sempre oferecia comida e água para nosso povo quando passávamos. Era seu pai? Sim, respondeu seu Antônio com a voz embargada. Meu pai sempre respeitou os indígenas. Ensinou-me a fazer o mesmo. Seu Joaquim interrompeu, furioso. Isso é ridículo. Esses papéis podem ser tão falsos quanto os que você diz que eu usei. A diferença, respondeu a procuradora, é que estes têm o selo do Ministério da Justiça e foram verificados pela Polícia Federal. Os seus, senhor Mendes, têm assinaturas falsificadas e datas impossíveis. Por exemplo, documentos assinados por pessoas que já haviam falecido. Os jornalistas anotavam tudo freneticamente. O cinegrafista não parava de filmar. Doutora Mariana voltou-se para seu Antônio e Irajá. Precisamos conversar sobre como proceder a partir de agora. Há um caminho legal para reconhecer oficialmente esta terra como território Guarani, mantendo uma parte para o senhor Antônio, conforme desejaria seu pai. Enquanto isso, seu Joaquim entrou em sua caminhonete batendo a porta com força. Os advogados o seguiram com expressões preocupadas. Antes de partir, ele baixou o vidro e gritou: "Isso não acabou! Tenho amigos poderosos!" Seu Antônio observou a caminhonete partir. Depois olhou para os Guarani reunidos em sua terra, para o chapéu novo em suas mãos e finalmente para a casa simples que seu pai construiu. "Agora entendo", disse ele baixinho. "Meu pai não me deixou apenas uma fazenda. Ele me deixou uma missão.
A reunião na varanda da casa de seu Antônio durou até o fim da tarde. A procuradora, doutora Mariana, explicou todos os passos legais que seriam necessários. Seu Antônio, Irajá e Dona Jurema ouviram com atenção. O processo pode levar alguns meses, disse a procuradora, guardando os papéis na pasta. Mas ninguém poderá expulsar vocês daqui enquanto isso... E quanto a Joaquim? Perguntou seu Antônio, preocupado. Ele tem seus próprios problemas agora, respondeu doutora Mariana. Encontramos irregularidades em quase todas as suas propriedades. Quando a procuradora se despediu, os jornalistas também foram embora. Os policiais, que tinham ficado observando tudo, entraram em seus carros e partiram. Finalmente, seu Antônio, Irajá e os Guarani ficaram sozinhos na fazenda. O que fazemos agora? Perguntou seu Antônio, olhando para a multidão de pessoas. Irajá sorriu. Construímos nosso futuro, como você já começou a fazer com Tupã. Nos dias seguintes, a Fazenda Esperança ganhou nova vida. Os Guarani, organizados por Irajá, começaram a construir casas tradicionais em um grande círculo. Trabalhavam com rapidez impressionante. Homens cortavam madeira, mulheres preparavam o barro para as paredes, crianças ajudavam trazendo palha para os tetos. Seu Antônio observava, fascinado. Decidiu manter sua casa simples onde sempre viveu, mas ofereceu o celeiro e o paiol para as famílias usarem até terem suas próprias moradias. Na manhã do terceiro dia, Dona Jurema bateu à porta de seu Antônio. Carregava uma bolsa feita de fibras naturais. "Posso mostrar algo para você?" perguntou ela. Eles caminharam até uma parte da fazenda que seu Antônio raramente visitava, cheia de mato. "Aqui", disse Dona Jurema, apontando para uma planta pequena. "Este é ipê roxo. A casca cura tosse forte." Ela mostrou outra planta. "Esta alivia dor de barriga, e aquela ali, dor de cabeça." Seu Antônio sorriu, surpreso. "Nunca soube que tinha tantas plantas medicinais na minha terra." "Você conhece a terra de outro jeito", respondeu Dona Jurema. "Sabe quando plantar, como a chuva vem, onde a água corre, isso também é importante." Na tarde do quinto dia, um carro conhecido parou na entrada da fazenda. Era seu Nelson do armazém, trazendo mantimentos. "Vim ver como estão as coisas", disse ele, abraçando seu Antônio, "e trouxe presentes para as crianças." Nelson olhou ao redor, impressionado com a velocidade das construções. O círculo de casas já estava quase completo. No centro, um espaço maior estava sendo preparado. "O que será ali?" perguntou ele. "A casa de reza", explicou Irajá, que se aproximou para cumprimentar o visitante. "É onde fazemos nossas cerimônias, onde ensinamos nossas histórias." Nelson não foi o único visitante. Padre Justino também apareceu, trazendo roupas doadas pelos moradores da cidade. Dona Teresa da padaria mandou pães e bolos. Até o professor da escola veio, curioso para conhecer os Guarani. "Nunca pensei que tantas pessoas se importariam", comentou seu Antônio para Tupã, enquanto observavam as visitas. "As pessoas boas sempre aparecem", respondeu Tupã. "Só precisam de uma chance." À noite, sentados ao redor de uma fogueira, os Guarani cantavam músicas tradicionais. Seu Antônio escutava, encantado. Uma das crianças se aproximou e sentou ao seu lado. "Você quer aprender nossa música?" perguntou o menino, que devia ter 7 anos. "Quero sim", respondeu seu Antônio. "E quero ensinar vocês a cuidar das galinhas e da horta." Irajá observava a cena com um sorriso. Aproximou-se de seu Antônio. "Minha mãe diz que você se parece com seu pai, não apenas no rosto, mas no coração." "Espero que sim", respondeu seu Antônio, emocionado. Estou começando a entender o que ele queria. Após uma semana, a transformação era incrível. Onde antes havia apenas a casa solitária de seu Antônio, agora existia uma pequena aldeia. As casas tradicionais formavam um círculo perfeito, com a casa de reza no centro. Crianças corriam e brincavam pelo terreiro. Mulheres teciam cestos e preparavam comida. Homens trabalhavam na terra, plantando as primeiras sementes. Uma tarde, enquanto ensinava 2 meninos Guarani a cuidar das galinhas, seu Antônio recebeu a visita de doutora Mariana. Ela trazia mais papéis. "Tenho uma proposta", disse ela.
para resolvermos tudo mais rapidamente. Irajá e Dona Jurema foram chamados. Todos se sentaram na varanda da casa de seu Antônio. Consegui uma solução que pode agradar a todos, explicou a procuradora. Seu Antônio manteria 5 hectares da fazenda, incluindo sua casa e o pomar. O restante seria oficialmente reconhecido como território guarani. Seu Antônio olhou para Irajá, preocupado. É pouco para tanta gente. Irajá sorriu. Na verdade, quero propor algo diferente. O papel pode dizer o que quiser sobre divisões, mas para nós, esta terra é uma só. Nossa terra é sua terra também, seu Antônio. Dona Jurema completou. Queremos que você viva conosco, como parte da nossa comunidade. Você salvou meu filho no rio e agora salva nosso povo dando um lugar para vivermos. Seu Antônio sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em 30 anos, não se sentia mais sozinho. As palavras de Dona Jurema tocaram fundo o coração de seu Antônio. Depois de tantos anos sozinho, a ideia de fazer parte de uma comunidade o deixou sem palavras. Ele apenas assentiu, com lágrimas nos olhos. Nos dias seguintes, a realidade da nova vida começou a mostrar seus desafios. O primeiro problema grave foi a água. O pequeno riacho que cortava a fazenda, suficiente para seu Antônio e seus poucos animais, agora precisava atender mais de 100 pessoas. A água está acabando muito rápido, comentou Irajá, preocupado, enquanto examinava o riacho com seu Antônio. Precisamos de uma solução. Podemos cavar poços, sugeriu seu Antônio. Conheço os lugares onde a água é mais fácil de encontrar. 3 homens guarani que tinham trabalhado na cidade sabiam como fazer poços. Com a orientação de seu Antônio sobre os melhores locais, começaram a cavar. Também criaram calhas de bambu para coletar água da chuva. Mas água não foi o único problema. Na manhã de uma quarta-feira, Tupã voltou da cidade com notícias ruins. A estrada principal está bloqueada, disse ele ofegante. Homens de Joaquim colocaram troncos e uma corrente com cadeado. Disseram que a estrada passa por terras dele e ninguém pode usar sem permissão. Era um golpe duro. Aquela estrada era o caminho mais curto para a cidade, usado para levar produtos para vender na feira e trazer mantimentos. Existe outro caminho, disse seu Antônio após pensar um pouco. Mais longo por dentro da mata. Meu pai o usava quando o rio enchia e cobria a estrada principal. Outro problema grave eram os boatos que circulavam na cidade. Algumas pessoas diziam que os indígenas iam invadir outras fazendas, que estavam caçando ilegalmente, que iam trazer mais gente. Seu Nelson contou isso a seu Antônio quando veio visitar. Tem gente com medo, explicou Nelson. Joaquim e seus amigos estão espalhando essas histórias. O padre João, da Igreja de Nova Esperança, decidiu ajudar. No domingo seguinte, usou o sermão para falar sobre respeito e verdade. Visitei a comunidade guarani na Fazenda Esperança, disse ele aos fiéis. Vi apenas famílias trabalhando duro para reconstruir suas vidas. Não acreditem em boatos antes de conhecer a verdade. O padre organizou uma missa na nova aldeia. Muitos moradores da cidade foram, por curiosidade. Viram com os próprios olhos que os boatos eram falsos. Alguns até começaram a comprar os cestos e colares que as mulheres guarani faziam. Dentro da própria comunidade também surgiam desafios. Alguns guarani mais velhos queriam manter todos os costumes antigos, enquanto os mais jovens, como Irajá, achavam que precisavam se adaptar aos novos tempos. Nossos jovens precisam estudar, dizia Irajá em uma reunião na casa de reza. Precisam conhecer o mundo dos brancos para defender nossos direitos. Se perderem nossa língua e nossas tradições, o que sobra de nós? Questionava um ancião. Dona Jurema, respeitada por todos, ajudava a encontrar um caminho do meio. Numa noite, depois de muita discussão, ela falou: a raiz da árvore fica embaixo da terra, invisível, mas é ela que dá força para os galhos crescerem para o alto. Nossas tradições são nossas raízes. Podemos crescer em novas direções sem perdê-las. Seu Antônio também enfrentava seus próprios desafios. Com 58 anos, tinha que aprender coisas novas, como palavras na língua guarani e técnicas diferentes de plantio.
Às vezes sentia falta de sua rotina solitária. Você parece cansado hoje, observou Dona Jurema, vendo seu Antônio sentado sozinho perto do riacho. Estou só pensando, respondeu ele. Tanta coisa mudou tão rápido. Mudança é como nascer de novo. Dói, mas traz vida nova. Um mês após a chegada dos Guarani, uma tempestade terrível testou a resistência da comunidade. Ventos fortes e chuvas intensas duraram 2 dias. Algumas casas recém-construídas foram danificadas, plantações novas arruinadas, e o riacho transbordou, inundando parte da aldeia. Quando a chuva parou, todos saíram para avaliar os danos. Era um cenário desanimador. Vamos ter que começar de novo, suspirou Irajá. Então começamos, respondeu seu Antônio com firmeza. Todos juntos. Nas horas seguintes, algo incrível aconteceu. Crianças, adultos e idosos, todos trabalharam lado a lado para reconstruir o que foi destruído. Seu Antônio, que conhecia bem aquela terra, mostrava onde replantar, como desviar a água, como reforçar as casas. À noite, exaustos, mas satisfeitos, todos se reuniram ao redor do fogo. Alguém começou a cantar. Outros se juntaram. Seu Antônio observava, emocionado. É a primeira vez que vejo tanta gente unida, comentou ele com Irajá. A tempestade nos mostrou que somos mais fortes juntos, respondeu o cacique. Nem mesmo Joaquim Mendes pode lutar contra isso. As palavras de Irajá sobre a força da união ecoaram nos meses seguintes. 6 meses depois da chegada dos Guarani, a antiga Fazenda Esperança estava irreconhecível. O que antes era uma propriedade simples com plantações modestas, agora florescia em cores e vida. Numa manhã ensolarada, seu Antônio caminhava com doutora Mariana, que tinha voltado para uma visita oficial. Estou impressionada, disse ela, observando os campos. Como vocês conseguiram fazer tudo isso em tão pouco tempo? Seu Antônio sorriu. Juntamos o que eu sabia com o que eles sabiam. Deu certo. Os Guarani tinham introduzido um sistema de plantio em círculos, que chamavam de mandala. Dona Jurema explicava para a procuradora. No centro ficam plantas que precisam de mais água e cuidado diário. Alface, tomate, ervas para remédio. Nos círculos de fora, plantas maiores como milho, abóbora e mandioca. E isso funciona melhor que o plantio em linhas retas? Perguntou Mariana. Muito melhor, respondeu seu Antônio. Quase não temos problemas com pragas. Uma planta protege a outra. Seu Antônio tinha contribuído com seu conhecimento sobre quando plantar cada coisa. Ele sabe exatamente quando a chuva vai começar, disse Irajá com admiração. Olha para o céu, para os insetos e diz: plantem hoje que amanhã chove. E sempre acerta. Em outra parte da fazenda, um viveiro de mudas nativas estava crescendo. Árvores como ipê, jatobá e aroeira, que tinham desaparecido da região por causa do desmatamento, agora eram plantadas de volta. As crianças cuidam do viveiro, explicou Tupã, mostrando como os pequenos Guarani etiquetavam cada muda com seu nome em Guarani e em português. Assim aprendem as 2 línguas e o valor das plantas. A comunidade também começou a produzir artesanato tradicional. Dona Jurema ensinava às mulheres mais jovens a arte da tecelagem com fibras naturais. Cestos coloridos, colares de sementes, arcos decorativos e bonecas de pano eram vendidos na feira da cidade todos os domingos. Vendemos tudo sempre, disse uma das artesãs com orgulho. As pessoas da cidade adoram nossas coisas. Uma pequena escola foi construída na comunidade. As aulas eram dadas em português e em guarani. Crianças indígenas aprendiam a ler e escrever, matemática e ciências, mas também estudavam sua própria história e tradições. Alguns professores da escola de Nova Esperança vêm dar aulas aqui como voluntários, contou Irajá. E nós ensinamos nossa língua para eles. A notícia da transformação da Fazenda Esperança se espalhou. Jornalistas de Campo Grande, a capital do estado, vieram fazer reportagens. Um deles, Carlos Vieira, ficou uma semana inteira na comunidade. Quero mostrar como indígenas e agricultores podem trabalhar juntos, explicou ele. Vocês estão criando um modelo que pode resolver muitos conflitos no Brasil.
Seu Antônio, que antes era visto por alguns como apenas um velho teimoso, agora era respeitado por sua sabedoria. Ele aprendeu várias palavras na língua guarani e ganhou um nome indígena, Karai Mbarete, que significa homem forte. Esse nome é perfeito para você, disse Dona Jurema durante a cerimônia de nomeação. Forte não só no corpo, mas no espírito. Um dia, a procuradora Mariana voltou com representantes de órgãos ambientais e da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Ficaram impressionados com os resultados. Queremos usar a experiência de vocês como modelo para outras regiões onde há conflitos semelhantes, propôs um dos representantes da FUNAI. O que vocês fizeram aqui é extraordinário, comentou uma engenheira ambiental. Recuperaram áreas degradadas em tempo recorde. Seu Antônio se sentia orgulhoso, mas também um pouco confuso com tanta atenção. Só fizemos o que era certo, disse ele simplesmente. Nas noites de lua cheia, seu Antônio participava das cerimônias na casa de reza. Sentava-se entre os guarani, ouvindo cantos antigos e histórias passadas de geração em geração. Às vezes, quando pediam, contava suas próprias histórias sobre a fazenda e seu pai. Meu pai sempre dizia que esta terra tinha um propósito maior, contou ele numa dessas noites. Agora entendo o que ele queria dizer. Irajá sorriu. E qual era esse propósito, Karai Mbarete? Unir pessoas, criar algo novo a partir do que cada um tem de melhor. Uma das coisas que mais surpreendia os visitantes era a horta medicinal criada por Dona Jurema e seu Antônio. Ela conhecia plantas que curavam várias doenças, e ele sabia exatamente onde cada uma crescia melhor. As pessoas da cidade agora vêm aqui quando estão doentes, contou Dona Jurema. Muitas vezes nossas plantas curam melhor que os remédios da farmácia. A transformação da fazenda atraía cada vez mais atenção. Um dia, uma van cheia de estudantes universitários chegou para conhecer o sistema de agricultura sustentável. Queremos aprender com vocês, disse o professor que os acompanhava. O que vocês estão fazendo aqui é o futuro da agricultura brasileira. Seu Antônio sorriu ao ouvir isso. Lembrou-se de quando Joaquim Mendes disse que sua fazenda não valia nada, que não produzia nada importante. Como as coisas tinham mudado. O sucesso da comunidade, agora chamada pelos Guarani de Iviporã, Terra Bonita, começou a incomodar muita gente, principalmente seu Joaquim Mendes e outros fazendeiros da região. Eles estão dando um mau exemplo, disse Joaquim durante uma reunião com outros fazendeiros ricos no clube da cidade. Se todos os índios seguirem esse modelo, vão querer suas terras de volta. Precisamos acabar com isso. Primeiro, Joaquim tentou usar dinheiro. Ofereceu suborno para funcionários do governo para cancelar o acordo que reconheceu as terras como território guarani. Quando isso não funcionou, partiu para táticas mais agressivas. Numa tarde de feira na cidade, Tupã voltou para a comunidade mais cedo que o normal, com o rosto machucado. O que aconteceu? Perguntou seu Antônio, preocupado. Homens de Joaquim, respondeu Tupã, tocando o corte no supercílio. Disseram que ninguém deve comprar nada de índio, que nossos produtos são roubados. Não foi um caso isolado. Nos dias seguintes, outros Guarani foram ameaçados na cidade. Além disso, Joaquim espalhou novos boatos, dizendo que os indígenas estavam poluindo o rio que passava por várias fazendas. Ele não vai desistir, comentou Irajá durante uma reunião na casa de reza. Joaquim tem muito a perder se outras terras forem devolvidas aos indígenas. A comunidade decidiu não responder às provocações. Em vez disso, organizaram uma grande festa de colheita e convidaram pessoas da cidade para mostrar o trabalho que estavam fazendo. Vamos deixar que a verdade fale por nós, disse Dona Jurema. No dia da festa, a antiga fazenda Esperança estava linda. Bandeiras coloridas marcavam o caminho da entrada até o centro da aldeia. Mesas cheias de frutas, legumes e pratos tradicionais guarani foram preparadas. Crianças ensaiavam danças para apresentar aos visitantes. Tudo corria bem. Dezenas de moradores de Nova Esperança apareceram, incluindo seu Nelson, o padre João e professores da escola. Até mesmo a repórter da rádio local estava lá para fazer uma transmissão ao vivo. Foi quando 3 caminhonetes grandes chegaram. De dentro saíram Joaquim Mendes, 5 outros fazendeiros
e 4 homens que todos sabiam ser seguranças armados. "Onde está o Antônio?" gritou Joaquim, interrompendo uma dança das crianças. Seu Antônio estava perto da horta medicinal, mostrando plantas para alguns visitantes. Ao ouvir seu nome, caminhou calmamente até o centro da aldeia. Irajá veio ao seu encontro. "Vocês têm uma semana para sair daqui", ameaçou Joaquim, sacudindo um envelope na mão. "Tenho documentos novos provando que estas terras são minhas." Seu Antônio, que antes temia Joaquim, agora o encarou sem medo. "Não temos medo de papéis falsos, Joaquim. A verdade está do nosso lado." "Verdade?" Joaquim riu alto. "A verdade é que vocês não têm poder nenhum. Eu tenho dinheiro, advogados, políticos no meu bolso." A tensão aumentou quando um dos seguranças de Joaquim empurrou um menino guarani que se aproximou curioso. Irajá avançou para proteger a criança. Outros homens guarani se juntaram a ele. Os seguranças levaram a mão à cintura, onde guardavam armas. Uma briga parecia inevitável. Foi quando Dona Jurema apareceu, caminhando lentamente com seu bastão de madeira esculpida. Ela parou na frente de Joaquim e falou com voz calma, mas firme. "Há muitos anos um homem como você expulsou meus avós de suas terras. Eles fugiram à noite, como nós fugimos meses atrás. Mas há uma diferença agora. Não estamos mais sozinhos." Nesse momento, mais carros começaram a chegar. Eram moradores da cidade de Nova Esperança, liderados pelo padre João e por seu Nelson. Vieram para a festa e encontraram a estrada bloqueada pelos homens de Joaquim. Decidiram vir pelo caminho da mata que seu Antônio tinha mostrado. Logo depois, chegaram também jornalistas de Campo Grande, a procuradora Mariana e até mesmo o prefeito da cidade. Joaquim percebeu que estava cercado não por armas, mas por testemunhas. Muitas testemunhas. "Isso não muda nada", insistiu ele, ainda sacudindo o envelope. "Estes documentos provam que a terra é minha." "Que documentos são esses, pai?" perguntou uma voz feminina. Uma mulher jovem, bem vestida, saiu de um dos carros recém-chegados. Joaquim empalideceu ao vê-la. "Mariana, o que você está fazendo aqui?" "Meu nome é Mariana Mendes", apresentou-se ela para todos. "Sou filha de Joaquim e trabalho em uma ONG ambiental em Brasília." Ela caminhou até o pai e estendeu a mão. "Posso ver esses documentos?" Relutante, Joaquim entregou o envelope. Mariana examinou os papéis rapidamente. "São falsos", declarou ela. "E sei disso porque encontrei os originais no escritório do pai, junto com recibos de pagamento para o falsificador." Mariana tirou da bolsa outro envelope. "Aqui estão cópias de tudo. Já enviei os originais para a Polícia Federal." Joaquim olhou para a filha com fúria. "Você me traiu. Eu sou seu pai. Estou protegendo você de cometer mais crimes", respondeu ela. "E protegendo estas pessoas que só querem viver em paz." Os outros fazendeiros começaram a se afastar de Joaquim. Ninguém queria ser associado a documentos falsificados. Os seguranças, percebendo que a situação tinha mudado, voltaram para as caminhonetes. Derrotado, Joaquim apontou o dedo para seu Antônio uma última vez. "Isso não acabou." "Acabou sim, Joaquim", respondeu seu Antônio. "Vá para casa. Tente fazer algo bom com o que você tem, em vez de querer sempre mais." Joaquim saiu sozinho, deixando seus aliados para trás. A festa continuou, agora com ainda mais motivos para celebrar. A festa continuou pela noite toda após a saída de Joaquim. Foi uma celebração não apenas da colheita, mas da vitória da verdade. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou por toda a região. Os documentos falsos de Joaquim Mendes tinham sido entregues à Polícia Federal por sua própria filha. Um ano inteiro se passou desde a chegada dos primeiros Guarani à Fazenda Esperança. O calendário marcava dezembro novamente, e a comunidade Ive-Porã preparava sua primeira grande festa da colheita anual. O dia amanheceu com céu claro. As casas tradicionais formavam um círculo perfeito ao redor da casa de reza. Os campos estavam verdes com plantações diversas, milho colorido, uma variedade tradicional guarani, mandioca, feijão, abóboras e muitas frutas nativas que foram replantadas. O riacho, que quase secou no verão anterior,
Agora corria forte porque as nascentes foram protegidas com árvores novas em suas margens. Seu Antônio, usando o chapéu especial feito pelos Guarani, ajudava a organizar os produtos para a exposição. Parecia 10 anos mais jovem. Sua pele continuava marcada pelo sol, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que poucos tinham visto antes. Quem diria que esta terra daria tanto? Comentou ele para Tupã, que carregava um cesto cheio de mandiocas enormes. A terra sempre quis dar cará em Barete, respondeu Tupã, usando o nome Guarani de seu Antônio. Só precisava das pessoas certas para cuidar dela. A festa começou ao meio-dia com uma cerimônia tradicional Guarani na casa de reza. Todos agradeceram à terra pelos alimentos, ao sol pela luz e calor, à chuva pela água que dá vida. Seu Antônio, agora usando um cocar simples dado por Irajá, participava ativamente. Pessoas de toda a região vieram para a celebração. Havia barracas com comidas típicas, apresentações de danças tradicionais e música. Crianças indígenas e não indígenas brincavam juntas. Professores da escola da cidade trouxeram alunos para conhecer o projeto de agricultura sustentável. Durante a tarde, a procuradora Mariana Santos pediu a atenção de todos. Tinha um anúncio importante. O Ministério Público conseguiu provas suficientes para processar seu Joaquim Mendes e outros fazendeiros por grilagem de terras e crimes ambientais. Várias áreas que foram tomadas ilegalmente dos Guarani serão devolvidas nos próximos meses. A plateia aplaudiu. Dona Jurema, ao lado de seu Antônio, sorriu. A justiça demora, mas chega, comentou a anciã. Entre os visitantes estava uma surpresa. Ricardo Mendes, o filho de seu Joaquim, veio sozinho à festa. Muitos olharam com desconfiança quando ele se aproximou de seu Antônio. Vim pedir desculpas pelo meu pai, disse Ricardo visivelmente nervoso. E também para aprender. Aprender o quê? Perguntou seu Antônio. Como vocês fazem isso? Respondeu Ricardo, apontando para os campos verdes e produtivos. Depois de longas conversas com minha irmã Mariana, decidi transformar parte das nossas terras, aquelas obtidas legalmente, em um projeto sustentável. Ricardo explicou que queria combinar técnicas modernas com sabedoria tradicional. Meu pai nunca vai mudar, mas eu não quero seguir o caminho dele. Quero aprender com vocês. Seu Antônio olhou para Irajá, que assentiu. Você é bem-vindo para aprender, disse o cacique. O conhecimento só cresce quando é compartilhado. No final da tarde, enquanto as crianças corriam pelo campo aberto e os adultos conversavam em pequenos grupos, seu Antônio subiu em uma pequena colina com Dona Jurema de lá. Podiam ver toda a aldeia. Quando eu era menina, disse Dona Jurema, minha avó me contou uma história sobre um tempo em que pessoas de todas as origens viveriam juntas, respeitando a terra e uns aos outros. Achei que era apenas uma história antiga. Agora vejo que era uma visão do futuro. Seu Antônio sorriu, ajustando seu chapéu de palha. Meu pai sempre dizia que esta terra se chamava Esperança por um motivo. Acho que finalmente entendi qual era. Olharam juntos para a festa. O círculo de casas, os campos verdes, o rio brilhando sob o sol da tarde e pessoas de todas as origens celebrando juntas. Quanto tempo sua família viveu nesta terra? Perguntou Dona Jurema. Meu pai chegou aqui faz quase 60 anos, respondeu seu Antônio. Ele sempre disse que estava guardando a terra para o futuro. E o futuro chegou, completou Dona Jurema. Lá embaixo, Irajá chamava as crianças para uma dança tradicional. Jovens Guarani ensinavam os passos para crianças da cidade. Pais e mães batiam palmas no ritmo da música. Sabe o que mais me alegra? Perguntou seu Antônio. Ver que não estou mais sozinho. Por 30 anos, só tive Estrela para conversar. A mula velha, como se entendesse, relinchou de onde estava amarrada sob uma árvore. Agora temos uma família grande, disse Dona Jurema. E está crescendo. Ela apontou para uma jovem Guarani grávida que dançava com seu marido. Outras crianças pequenas corriam pelo terreiro. Sementes de novos ipês plantadas pelos estudantes da escola começavam a brotar perto da horta comunitária. A fazenda Esperança se transformou em muito mais do que um pedaço de terra, disse seu Antônio.
virou um símbolo de como o respeito e o cuidado podem criar um mundo melhor para todos. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. A festa continuaria pela noite, com mais histórias para contar, mais músicas para cantar, mais sonhos para compartilhar. E no centro de tudo, um velho chapéu de palha, símbolo de uma promessa cumprida e de um futuro renascido.